Boa tarde, rede, tudo bem? Eu vou falar hoje sobre a mentoria de carreira. Então, eu vou colocar aqui. E aí, quem tem interesse em trabalhar com sustentabilidade, nós vamos estar conversando aqui um pouquinho sobre isso. Então, vamos convidando as pessoas. Quem tiver amigos aí interessados, já vai mandando a live. Vou esperar um pouquinho para as pessoas entrarem. Inclusive, eu convidei duas mentoradas, né, de turmas anteriores para virem compartilhar. Elas estavam à vontade para virem compartilhar um pouco da experiência que foi participar desses encontros. Tô super atrasada aqui, comendo meu lanchinho, enquanto as pessoas entram. Então, eu tô esperando a Juliana e a Danila. E a gente vai falar aqui de um programa que eu e a Cris criamos quando a pandemia começou, em maio, mais ou menos. Então, tô com uma fome danada. Muito legal hoje no LinkedIn a reação das pessoas interessadas em conversarmos sobre esse assunto, sobre a mentoria de carreira, né? E eu vou falar pra vocês por que aconteceu isso. Bom, eu fiz uma transição de carreira, tem que fazer as contas aqui, em 2013, né? Uma transição que eu tinha muito medo de fazer. E aí, sabe quando empurram a sua vaquinha pro brejo? Foi isso que aconteceu comigo. Eu não tive muita coragem, e aí a coragem veio com uma demissão, em massa, na verdade. Eu tava no meio da massa. E aí eu fiz uma transição de carreira e comecei a trabalhar com consultoria em sustentabilidade, comecei a trabalhar em empresa de impacto, comecei a trabalhar também no terceiro setor. A carreira de quem trabalha com causas ligadas à sustentabilidade, ela dificilmente é linear. Ela passa por experiências que a gente tem e a gente vai juntando isso com a causa e vai olhando para dentro da gente, descobrindo o que a gente faz bem, o que a gente faz que a gente gosta, o que o mercado precisa, e na intersecção disso, que tem até uma figura bem interessante que pode servir de inspiração para vocês, é o Ikigai, né? Na intersecção de todas essas coisas é onde a gente vai encontrando oportunidades de trabalho, tá? Então, a partir dessa minha experiência de estar passando por todos esses setores, de estar fazendo diversos tipos de trabalho e principalmente de construir um network muito relevante durante esses anos, muitas pessoas me procuravam, né, querendo migrar para áreas de sustentabilidade ou para trabalhar com questões ligadas à sustentabilidade, temas, soluções, enfim. Muitas pessoas me procuravam para me conhecer, para conhecer minha história, para eu compartilhar um pouco o que eu aprendi nessa trajetória toda. E eu tomava vários cafés com várias pessoas. E até teve um momento que isso ficou um pouco incômodo, sabe, gente? Porque a gente toma cafés, a gente compartilha, mas isso não pode ser uma coisa exagerada durante a sua semana, né? E começou a ficar muita gente realmente me procurando, porque se você olhar no meu LinkedIn, você vê que eu tenho contatos bem legais e tal, e eu mantenho esses contatos. E o LinkedIn é uma ferramenta que eu uso desde 2005, na verdade, com muita responsabilidade. E aí as pessoas me procuravam para tomar esse café, eu via que eu contava tudo que eu sabia, tudo que eu vivi, tudo que eu ralei. E aí quando a pandemia entrou, eu compartilhei isso com a minha amiga que é psicóloga e trabalha com construção de carreiras, direcionamento de carreiras,
há mais de 15 anos, e a gente falou, bom, vamos fazer então a mentoria de carreira. Já queria fazer isso, já tinha uma coisa assim orbitando na minha vontade aqui, na minha ideia. Então a gente juntou e estruturou isso, não é? Então, além daquele café que eu tomava com as pessoas, a gente recheou esses 4 encontros com ferramentas que ela traz de autoconhecimento, principalmente. A gente sempre vai trabalhar muito autoconhecimento, então ela traz algumas coisas, mas se você iniciar essa jornada do autoconhecimento, você vai ver que a gente passa por muitas jornadas e usa muitas ferramentas, inclusive não convencionais, como eu fiz outro dia, uma sessão de Theta Healing, por exemplo, né, para conhecer. Isso faz parte do autoconhecimento, que ele não termina nunca. E é que nem a sustentabilidade, também é algo que não tem uma fronteira. Até aqui é sustentabilidade, depois é não sei o quê. Não, a sustentabilidade é um valor que a gente carrega dentro da gente, e a partir desse valor a gente começa a ter um olhar sobre todas as questões da nossa vida, inclusive da empresa que a gente trabalha ou do negócio que a gente abre, né? Ou de uma ONG onde a gente também pode estar trabalhando ou pode ser um voluntário. Então a sustentabilidade é um negócio muito amplo, e essa é a primeira slide que eu trago no encontro que eu falo sobre sustentabilidade, é esse, né? Então eu uso uma frase até do professor Abramovay, que é da Universidade de São Paulo, e que ele fala isso: sustentabilidade é um valor. Então, da mesma forma que a gente aprende a ter respeito, a gente aprende o valor da sustentabilidade, a gente traz ele para a nossa vida e começa a aplicar. Então, como é que eu aplico isso nas minhas opções de consumo? Eu vou fazer várias perguntas sobre esse consumo para poder abarcar esse amplo espectro, digamos assim, que é a sustentabilidade. Eu nunca vou conseguir a perfeição, né? Por isso eu sempre falo aqui, fico meio brava às vezes sou meio chata com esse negócio de chamar de sustentável, né? Porque o que é sustentável? O que fica, na verdade? O que permanece ao longo dos anos? A vida na Terra tem milhões de anos. E como ela foi sustentável, né? Ela foi sustentável até o momento que o nosso impacto não gerava um desequilíbrio tão grande a ponto de pôr a nossa própria vida em risco, né? Isso era sustentável. Então eu acho muito difícil quando alguém fala pra mim que tal coisa é sustentável. Talvez sistemas agroflorestais são sustentáveis, né? Permacultura, né? Mas tem muita coisa que é dita sustentável e que eu questiono. Bom, então como é que... Aí a gente montou essa mentoria e como é que a gente imaginou? A gente tem que começar pelo autoconhecimento. Então, o primeiro encontro, ele é muito dedicado a isso, né? Como é que eu começo esse exercício do autoconhecimento, que tudo faz parte, desde a nossa prática diária de yoga, pra mim, é a minha terapia, o meu autoconhecimento, a hora que eu falo comigo, que eu vejo aquilo que não foi legal, vejo as coisas que eu preciso melhorar, que eu tô patinando há um tempo porque eu preciso melhorar, eu preciso tomar uma atitude, ninguém vai tomar por mim. Então, muitas coisas envolvem isso, e a gente trata disso de uma forma bem abrangente nesse primeiro encontro, né? No segundo encontro, eu começo a trazer um panorama do setor de sustentabilidade, né? Então, como é que estão os profissionais de sustentabilidade quando eu olho para áreas de sustentabilidade? Eu olho muito, e aí eu vou abordar os 3 setores principais que empregam profissionais de sustentabilidade. Então eu começo pelo setor privado, e aí eu trago uma pesquisa que foi feita principalmente nos Estados Unidos. 70% dessa pesquisa corresponde a empresas americanas, a um mercado americano, e aí 30% Europa e outras regiões. Então ele dá uma visão para nós de empresas multinacionais, tá? Que é de um veículo super respeitado, que é o Greenpeace. Então até coloquei lá no LinkedIn essa referência hoje. Todas as referências que a gente usa na mentoria, elas ficam num drive à disposição dos mentorados, tá? Então aí no segundo encontro eu vou começar a falar então desse cenário meio que do setor privado que corresponde a essas multinacionais, né?
muito embora o cenário que a gente tenha lá fora às vezes é bem diferente do que a gente tem aqui. A gente tem às vezes pessoas lá fora que já estão muito mais maduras na questão da sustentabilidade, e aqui a multinacional você vê que ela começa a fazer as coisas que a sede manda, mas às vezes ela não entende muito bem, o que é uma boa oportunidade pra gente, se a gente tiver essa visão bem consolidada, né, de entender bastante o mercado. A gente pode colaborar com essas empresas multinacionais também. Depois, no terceiro encontro, a gente está trazendo ferramentas de planejamento já, de um olhar mais estratégico para a carreira, né? E também de como é que eu posso montar um plano de ação, uma estratégia para fazer essa minha transição, né? Seja para uma área, ou seja, quem já está trabalhando. Às vezes tem pessoas que já estão trabalhando na área, mas elas querem se especializar, e aí a gente faz uma orientação nesse sentido de como é que eu traço esse meu plano. E aí no quarto encontro eu trago mais uma visão sobre o terceiro setor, que é um setor que tem muito recurso e emprega muitos profissionais de sustentabilidade. Vou tomar uma aguinha. E aí eu trago também uma visão sobre o setor de impacto. Então, engasguei, né? Isso que dá comer e fazer live. E aí como é que eu me conecto a esse setor de impacto? Então eu tô conectada com esse setor desde 2013, quando eu trabalhei numa startup de impacto, e conheci o Sistema B. Naquela época eu conheci o Sistema B, estava chegando no Brasil, e aí eu me conectei a ele. Desde então eu eu mantenho esse contato próximo com o Sistema B, e mais recentemente eu fiz uma formação que eles têm de multiplicadores do movimento de empresas B. Então eu estou super conectada, a gente está fazendo inclusive esse mês uma atualização sobre o movimento, porque cresceu muito e está crescendo muito o número de empresas certificadas também. A gente tem quase 200 empresas certificadas no Brasil já, né? Sendo que a gente começou esse movimento há pouco tempo, né? Na verdade a gente está ganhando força há pouco tempo. E ele ficou, realmente, ele ganhou uma força maior agora com a pandemia, acho que tá todo mundo entendendo um pouquinho melhor o que é esse negócio de sustentabilidade e o que a gente veio fazer no mundo, e que não é pra gente destruir tudo, né, mas é pra gente colaborar para as coisas melhorarem, né. Afinal, para que serve a nossa inteligência? Bom, então é mais ou menos isso, são 4 encontros, mas tudo que a gente traz, vocês têm acesso. Vocês poderiam sentar aí alguns dias da semana e pesquisar, certo? Porém, a gente tem a visão e a interação, né, com profissionais que estão, assim, atuantes no mercado. Então, a Cris traz muito isso. Ela é uma pessoa que faz muitas entrevistas para empresas, ela está fazendo seleção, né, para as empresas. Então, e ela também trabalha no escritório de carreiras da USP, então ela está super atualizada em tudo que diz respeito a trabalho, né, a profissão, essas questões. E eu sou uma pessoa que também interajo muito fortemente com o meu network através dos trabalhos que eu faço. Então, hoje, por exemplo, eu acabei de fazer uma reunião com uma consultora, né, e me trouxe várias coisas que eu já vou colocar na mentoria. Então, o que a gente ganha de fato na mentoria? Primeiro, a interação com o grupo, que é um grupo muito colaborativo, né? E aí, a gente está indo para a 4ª turma. Nós fomos fazendo melhorias nesse conteúdo e com as sugestões que a própria turma foi trazendo. Então, a gente criou um grupo de WhatsApp que é super ativo, onde a gente compartilha todas as vagas que a gente tem acesso. Então, não só eu e a Cris, mas o grupo se retroalimenta de informações, né? E informações interessantes. Então, a gente tem o perfil das pessoas, que elas se apresentam ali no primeiro encontro, e todo mundo fica sabendo mais ou menos o interesse um do outro. E aí as pessoas se ajudam. Esse é o espírito da nossa mentoria. É um espírito colaborativo. Isso tem sido incrível, uma energia realmente muito interessante. E outras coisas que acabaram acontecendo também e que me dá um grande prazer, que é compartilhar oportunidades que eu tenho.
Então, uma das oportunidades que eu pude compartilhar com o grupo foi levar mais 5 pessoas comigo para o Fórum de Economia Circular da Abre Embalagens, que é a Associação Brasileira de Embalagens, que é, né, uma associação super representativa para as mudanças que a gente quer ver. Então, trazer economia circular, por exemplo, para as indústrias de embalagem, para todo esse setor, é extremamente importante para os nossos objetivos, inclusive do desenvolvimento sustentável. Bom, então eu tô falando aqui, já vi que veio uma perguntinha. Eu quero pedir para Ju e para ou para Dani. Oi, Dani, Júlia por aqui. Então eu já vou chamar a Júlia primeiro para ela dar um depoimento aqui, como é que foi participar, o que ela viu de bom, como é que ela chegou nessa mentoria, né? Então deixa eu achar aqui a Júlia Varenga. Eita. Então, para ela falar com as palavras dela, o que ela achou. Oi, Oiê! tudo bem, Dani? Tudo bem, Tá dando querida? pra me ouvir, pra me ver? Tô ouvindo, tô te vendo bem também. Bom, pessoal, vou falar rapidamente aqui para também não delongar demais, mas Fala um pouco é, eu, de você, Júlia, o que você faz e tal, como é que você chegou, e daí o que você achou, né? Suas impressões. Isso, beleza. Bom, eu sou engenheiro ambiental e eu faço mestrado em engenharia ambiental também. Eu fiquei sabendo da mentoria por causa da Dani, que eu já acompanhava no Instagram. E eu lembro que na época eu estava muito na dúvida, eu fiquei muito atrás dela, porque eu queria saber se a mentoria também era para mim, justamente por eu já ter esse background da área ambiental. E eu achei super válido, eu recomendo muito, porque falou que a gente pode tirar um dia, 20 dias, muitos dias e ficar pesquisando no mercado e tudo mais. Mas isso não é tudo, sabe? A mentoria vai além porque eu acho que a troca é muito importante e foi meio que o diferencial, sabe? A área da sustentabilidade é muito diversa e aceita, tipo, consegue abarcar profissionais de áreas muito diversas. Então é super legal que a gente não se olha na mentoria como se a gente estivesse competindo. Tipo, a última vez que a gente encontrou, que a gente conversou, a gente falou, tipo, nossa, mas se juntasse todo mundo e fizesse uma empresa, dava uma empresa completa, porque os perfis são super diferentes. E uma coisa muito legal também que eu achei da mentoria é que elas pegam muito na parte do autoconhecimento, né? A Cris vem com essa parte mais do autoconhecimento e a Dani traz todo o background que ela tem do, do mercado mesmo, o que é fundamental, porque, tipo, gente, é muita coisa. E, tipo, se eu fosse pesquisar, eu não sabia nem onde começar, sabe? E a parte do autoconhecimento é muito importante porque, tipo, às vezes a gente tem uma ideia assim do que a gente gosta, do que a gente quer fazer, mas é muito difícil você saber o que você quer fazer sem você experienciar isso. E a parte de autoconhecimento, ela vem para te ajudar a entender o que você está buscando, ao mesmo tempo que a parte que a Dani fala do mercado te ajuda a direcionar quais experiências você quer buscar. Porque pode ser que eu ache que eu gosto, por exemplo, de economia circular, e a partir do que a Dani fala, eu vou entender, tipo, aonde estão as empresas que procuram isso, tipo, que tipo de qualificação eu preciso ter, qual que é a melhor forma de, talvez, fazer contatos no LinkedIn, tudo isso a gente conversa bastante, sabe? Então, é bem legal, assim, juntar essas duas ideias, tipo, essas duas profissionais, né, a Dani e a Cris, para poder passar todo esse background pra gente. E importante também falar que elas são como é uma mentoria, né? Elas são mentoras, o trabalho é nosso. Então, tipo, a mentoria é só o começo. A gente continua depois com as trocas e tanto antes quanto depois elas são super acessíveis assim para trocar ideia, né? Para a Dani avaliou meu LinkedIn também para mim, meu currículo eu aprendi muito e eu recomendo. E também estou disponível para tirar dúvida, pode ser por aqui agora, pode ser também no meu Instagram pessoal, se quiserem me procurar. Acho que Deixa eu é ver a isso. dúvida.
Ah, a dúvida era sua, e Dani, a Júlia. É, porque não é meu nome, né? O meu Instagram, daí eu achei melhor te mandar pra você saber. Então, eu queria aproveitar e contar também um negócio que aconteceu muito legal lá no grupo, que foi vocês se encontrarem fora dos encontros da mentoria, né? Que isso foi que eu tinha falado, que assim, a mentoria não é só a gente chega e joga a informação para vocês e tchau, tá aqui as referências civis. A gente tem reservado cada vez mais espaço para a gente tirar essas dúvidas, embora seja uma mentoria em grupo, né? Porque o formato que a gente fez foi assim o mais barato que a gente pudesse oferecer, mas que também, sabe, a gente também tivesse tendo algum tipo de contrapartida, né? Então é um valor muito acessível, né? Que a gente faz, são turmas pequenas, né? A gente tem no máximo 15 pessoas, então agora a gente está com a quarta turma com inscrições abertas, a gente tem 14 vagas só. Então, isso dá a possibilidade da gente fazer essas conversas. E eu acompanho o que eu posso, assim, quase de hora em hora, nosso grupo de WhatsApp, né? Que a gente está trocando coisas incríveis lá, incríveis para todos, não só os mentorados, mas para a gente também. Eu tenho pego muitas coisas legais lá também. Então, só complementando, né, Ju? Isso. É, a troca é muito rica, com certeza. Então, acho que a gente pode chamar a Dani. A Dani tá ativíssima, né? E a gente continua com o grupo. Eu não tenho ideia de desfazer o grupo. Tem uma outra coisa, Júlia, que eu joguei lá a ideia e vocês também já colaboraram. É, tem duas coisas a mais, na verdade, que eu quero colocar. Nesse negócio da gente trocar, né? Da gente fazer essas trocas, né? De informações, de experiências. Surgiu também o Papo Carreira. Não sei se a Ju já participou de algum Papo Carreira, mas eu diminui. Ela participou de dois, então. Eu diminuí o número, né? Então eu vou fazer só um por mês. Mas eu tô tendo uma recorrência nesse Papo Carreira. O que que é isso? Eu trazer um outro profissional que não seja eu, com características e trajetórias diferentes, para compartilhar a experiência dele e ficar aberto para perguntas, para, né, para complementar essa mentoria com a participação de pessoas que estão no mercado. Então, eu tenho uma lista de mais de 20 pessoas que já estão fechadas assim para participar desse Papo Carreira. E se a gente conseguir, a gente pode fazer mais do que um por mês, né? A gente só precisa ter quórum, a gente faz, porque essas pessoas estão entrando de maneira voluntária, né? Para compartilhar a experiência delas. Eu acho que isso é muito o espírito da sustentabilidade. Não é fazer as coisas de graça, mas compartilhar para o movimento crescer, para a gente ter profissionais melhores e para a gente fazer as mudanças que a gente precisa. Então, o Papo Carreira é uma coisa. E um outro convite que eu fiz para o grupo de mentorados foi como é que a gente pode criar um grupo de estudo ou um grupo de conversa que faça, que gere, na verdade, um curso de sustentabilidade. Então, surgiram coisas ali já incríveis, tipo, acho que foi você mesmo, Julia, a Júlia colocou ali, eu quero que a gente tenha mais informações ou que a gente tenha um curso sobre eu não lembro o que era, mas eu peguei e falei, bom, ela quer que eu faça uma pós-graduação, então eu vou criar um curso de pós-graduação aqui. Mas eu achei incrível, porque de repente a gente vai ter vários perfis com demandas para curso de sustentabilidade. Então, eu não lembro o que você colocou, se você quiser falar, mas eu achei incrível, porque era uma visão já mais, muito madura, né, de sustentabilidade. Uhum. É, eu coloquei lá, se eu não me engano, eu coloquei bioeconomia, que foi uma coisa que surgiu do Papo Carreira com a Linda. Ah, linda. E falei também de biomimética, que é uma coisa que eu tenho muita curiosidade de entender mais. Eu não sei nem Eu, onde começar a buscar, tá. porque eu acho que isso é uma dificuldade também da sustentabilidade, né? Porque Muita assim, como é coisa. uma área que é uma área que é muito ampla, abarca muita gente. Então é até difícil você saber filtrar, direcionar. E eu acho que para isso os dois eventos também contam tanto a mentoria e a carreira, porque eles são bem diferentes, então talvez complementar. Porque o Papo Carreira foi verdadeiras aulas, assim, eu fui em dois, um com a Linda do Santander e um com
a Cássia do ICL e a Juliana do Cataqui. Tipo, foi incrível, assim, muito bom. Foi com um caderninho do lado, anotando sem parar, porque foram verdadeiras aulas, assim. Você é que nem eu, Ju. Eu também fico com o caderninho só anotando. É, Então, sim. bom, tá super anotado isso. Eu acho que a gente vai realmente ter que fazer um outro grupo que pode começar no WhatsApp, mas a gente vai combinar esse jogo de como é que a gente faz, então, essa outra orientação. Porque a minha visão é que, assim, cada pessoa onde está, ela pode levar a sustentabilidade. Precisa ver se ela vai ter força para carregar a bandeira, porque muitas vezes ela pode estar sozinha ainda nesse local, né? Que eu acho que é o mais comum. E aí ela vai meio que começando a criar ali conexões para alguém carregar a bandeira junto com ela, dar uma revezada, tal. Mas a sustentabilidade ela é muito isso, sabe? Ela é uma transformação que ela tem que partir daquilo que a gente já faz ou que a gente já gosta e trazer esse olhar. E aí vamos então, a gente vai conversar sobre como é que vai formar esse grupo e criar ou um curso ou rodas de conversa, que a gente possa ir trocando essas informações e depois um curso, na medida que a gente tiver um público com, né, um tema mais consolidado, assim, de interesse, porque bioeconomia, por exemplo, é algo mais profundo, né? E que precisa a gente vai ter que preparar bastante esse conteúdo, né? Ele é amplo, tal. É. Ele é inclusive um assunto muito discutido pelo professor Ricardo Abramovay. Ele é uma pessoa que estuda muito isso e trabalha muito nisso. Então, esse por exemplo, é uma referência, né? Importante para quem quer estudar bioeconomia. Mas, Ju, muito obrigada de você estar aqui, né? Tipo, colaborando mais uma vez. E quero te Obrigada a agradecer. você, Dani. Seguimos lá no nosso grupo e eu vou chamar a Seguimos. Dani. Tá bom, vou sair aqui então. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Eu estou à disposição aí se alguém quiser tirar mais dúvida também, tá bom? Tchau. Obrigada. Então, eu vou chamar a Danila. Ai, Dani, me ajuda. Cadê o seu perfil aqui? Escolha bem. A Dani está entrando com o nome do projeto dela, que é uma empresa que ela já tinha, estava meio assim, agora ela está retomando as atividades. Oi, Dani! Boa noite. Boa noite. Obrigada, Dani, pelo convite. Oi, pessoal, boa noite. Conta um pouco de você, Dani, e depois da sua experiência. Gente, primeiro, esse programa vale muito a pena, independente da formação, acho que o que vale é a intenção em trabalhar com sustentabilidade, que é uma coisa assim que é o meu propósito de vida. E eu sou bióloga e fiz um mestrado na área de saneamento e fui para a academia. Dei aula em faculdades particulares, sempre nas matérias relacionadas a meio ambiente, e cada vez mais eu ia me aprofundando, mas o que eu queria mesmo era atuar na prática. A academia me trouxe um grande suporte teórico, mas eu ficava com aquela vontade de colocar para fora, assim. E aí, hoje eu atuo numa escola de artes, que é da minha mãe, faço a parte administrativa, e o meio ambiente fica sempre paralelo, dava aula, ateliê, e o meio ambiente, ateliê, e aí a gente decidiu que eu ia traçar minha vida profissional mais focada ao meio ambiente, comecei a procurar. E o Instagram é uma ferramenta fantástica, porque está ali na nossa mão. E a Dani sempre estava ali no meu feed. E aí eu comecei a ver como que... Acho que a quarentena ajudou muito esse momento, né, Dani? Porque a gente começou nesse processo de autoconhecimento, de introspecção, de propósito, e acho que uma das positividades, né, que a gente pode ter desse momento. E aí eu vi o curso de mentoria, entrei em contato com a Dani, ela me explicou um pouco mais. Achei muito interessante a parceria com uma pessoa de RH, porque no meu caso, eu não sabia fazer currículo, não sabia lidar com LinkedIn, me apresentar profissionalmente,
Quem vem de uma carreira de academia, de professor, o professor trabalha muito sozinho. Então, a gente tem dificuldade em entender como funciona um sistema de gestão mesmo, assim, né? Empresarial, ou como que você tem esse ímpeto de empreendedorismo. Então, os primeiros passos foram muito importantes de autoconhecimento do curso. As ferramentas da Cris e da Dani, que elas propuseram, os textos, até um livro, e a colaboração do grupo. Uma coisa muito enriquecedora é que a sustentabilidade, ela não tem barreira. Então, não é porque eu sou bióloga, a gente tem administrador, tem engenheiro, qualquer área cabe a sustentabilidade. E o grupo, o meu grupo, né? Esse grupo eu acredito que também, a segunda turma, a outra turma, mas o meu grupo era muito diversificado. E as visões sempre somavam. Eu, puxando assim a sardinha para a sustentabilidade, eu acho que a sustentabilidade ela é muito colaborativa, né? As pessoas elas criam uma rede muito bonita assim. E inserindo nesse curso, quando uma coisa que é importante assim, quando a gente tem uma intenção, né? Primeiro você tem a intenção, eu tinha a intenção de trabalhar com sustentabilidade, agora a gente está conseguindo colocar em prática. Segundo é o foco. Quando você se propõe a uma coisa e tem ali uma mentoria, um compromisso, um horário, um texto, uma direção, isso é sensacional para você conseguir seu objetivo. No meu caso, eu não tinha um objetivo certo, eu tinha um propósito. Eu sabia o que eu queria, mas eu não sabia como colocar isso em prática. Você gosta de sustentabilidade, mas qual que é o cargo de sustentabilidade? Eu gosto de economia circular, mas eu vou colocar o que no meu currículo? O que eu ponho como objetivo? Como que eu me mostro no meu currículo? Principalmente vindo de uma carreira de academia. Fui professora, quero trabalhar numa empresa. Como que eu faço isso? E aí foi muito interessante como que foram surgindo as coisas. E aí vocês estão vendo o meu perfil, que chama Escolha Bem. O Escolha Bem foi um movimento que eu criei para trabalhar com o meio ambiente nessa miscelânea de academia e artes plásticas, e foi um local ali que eu tinha né, do que eu cultuava como propósito de vida. E durante o processo da mentoria foram surgindo várias oportunidades, e tem muito a ver com, acho que a intenção que a gente coloca no universo mesmo. Então, eu pude participar do Fórum da Abre, que eu gosto muito dessa parte de embalagens, e de forma voluntária eu já tinha desenvolvido algumas embalagens. Aí surgiu uma oportunidade muito interessante, eu participei de uma reunião da Coca-Cola, que a Dani pediu que eu fosse no local, e eu fui assim com muita honra, e a Coca vai lançar um produto, e estava discutindo sobre a embalagem. Vale lembrar que a Coca, com isso, ela obedeceu até aquela ODS que fala sobre colaboração para cumprir as metas, né? Então, a gente conseguiu participar dessa forma. E aí, surgiu uma oportunidade interessante para a gente trabalhar com resíduos de têxtil, de indústria têxtil. Nesse meio do caminho da pandemia, a gente começou de forma voluntária a produzir máscaras. E eu aprendi a costurar na pandemia. E aí uma coisa levou a outra. E eu acho que isso é uma coisa que a gente aprende na vida, né? Tudo que você faz na vida vai te dar um fruto. Então você vai plantando semente. Uma hora o negócio brota. Então eu aprendi a costurar, fui mexendo em tecido, conhecendo pessoas que trabalhavam com resíduo têxtil. Nossas doações de máscaras, nós não compramos nenhum tecido, foram todos de resíduo. E assim a gente foi. E aí veio um lote muito grande de tecidos. Eu entrei em contato com uma amiga muito querida, que está aqui na live, a Érica. E agora a gente está produzindo embalagens com esses resíduos têxteis. E eu não, tenho certeza que tudo isso aconteceu por conta da mentoria, da intenção. Eu aprendi muitos conceitos novos. Estou fazendo um curso de economia circular com o grupo da Ideia Circular. São duas meninas que representam esse conceito do Cradle to Cradle. E aí eu fui me aprofundando em temas que eu tinha, como a Júlia falou, né? São temas de interesse, mas que quando você está num grupo tem um direcionamento
e uma colaboração intensa. E aí, claro que você vai filtrando, né, o que você quer para aquele momento e o que você vai deixando para depois, mas é um enriquecimento assim de carreira que eu recomendo super para quem quer fazer transição, quem quer se aprofundar, quem quer entender mais. Não tem o que perder, né? Você só ganha, assim, com o que você contribui com o que você sabe e aprende muita coisa. E assim, você entra no Instagram da Dani, você entra com um caderno já. A Dani manda mensagem, eu falo, Jesus, é uma aula, não é uma mensagem. Mas no fundo, você vai filtrando, vai assimilando, sabe? É o que a Júlia falou, o processo da mentoria é o começo. E aí as coisas vão se assentando, vão assimilando, você vai entendendo. Algumas coisas na hora você não entende o conceito e depois você vai entendendo. A Dani dá muita informação sobre mercado. Isso é uma coisa que eu não entendo. Então, os tipos de empresa que existem, quais são as empresas de impacto, o que são institutos, quais são os selos, o que é uma empresa B, o que é um sistema de governança. Então, são temas assim que estão ali, você pega, se aprofunda e uma hora você vai usar. Então, eu acho que é isso, assim. Obrigada, querida. Eu lembrei muito de uma coisa, né? Que todo psicólogo, ele tem um terapeuta para ele. Então, assim, o fato da pessoa ser psicóloga não quer dizer que ela possa fazer a terapia em si mesma, por exemplo. Então, então a mentoria, ela tem muito do olhar de fora. Então, por exemplo, quando eu vejo vocês se apresentando na primeira sessão, eu agora estou anotando com muito detalhe tudo que vocês falam, porque muitas vezes a gente não tem uma visão clara de tudo aquilo que a gente é. E naquele primeiro encontro, vocês falam muito do que vocês são e de tudo que vocês... Assim, para mim, já abre um universo de possibilidades dentro da sustentabilidade com aquilo que vocês falam. Então, na medida que a gente vai se conhecendo, às vezes a gente só precisa desse reconhecimento de fora, sabe? Olha só, você falou que você já fez isso. Quer dizer, você, por exemplo, para mim, já é uma designer circular. Porque você tem o conhecimento técnico da academia e você já aplicou isso em vários projetos. E aí agora você se conectou a uma outra parceira minha, que é a pessoal da Ideia Circular, que eu amo de paixão, que eu também fiz esse curso. Então, assim, o que a gente faz, na verdade, é ir costurando essas relações para cada um encontrar o seu lugar e continuar de mãos dadas. Porque quando você fala que sustentabilidade tem muito isso de colaboração, isso é o que vem da natureza. Na natureza, o que existe, né? Você que é bióloga, que é um conceito da biomimética. Tipo, tudo serve para alguma coisa, né? E todo mundo se ajuda ali, né? Qual é a competição? Se um come o outro, é uma questão de sobrevivência e de equilíbrio, né? Para populações de outras espécies não aumentarem. Então, você mantém as populações em equilíbrio, um vai comendo o outro ali e tal. Pode até parecer uma questão de competição ali naquele momento, mas a própria competição na natureza, ela se torna, ela é necessária para esse equilíbrio ali, né? Do ecossistema e tal. Então, essa questão de colaboração, ela é intrínseca ao conceito de sustentabilidade, sabe? Não existe isso que a gente vê, é lógico que a gente vê, porque humanidade é humanidade, né? Com todos os seus lados, sombra e luz. Então, a gente vê isso também em sustentabilidade, como eu vi agora há pouco lá no LinkedIn, por exemplo, né? Então, a gente vê, mas isso não é o espírito. Isso não é a maioria. A maioria é colaboração, né? Então, isso realmente é o que tem me deixado mais satisfeita disso que a gente está fazendo, é o que tem surgido, né? O que tem surgido, tipo, essa oportunidade que eu não podia, ia se perder, ninguém ia aproveitar. Você pôde aproveitar, agora a gente vai ver como é que a gente caminha junto nisso e tal. E outras que eu tenho certeza que virão, né? Porque eu continuo agitando isso e espero poder multiplicar para vocês também, compartilhar. Com certeza. E só reforçando também o que a Ju falou e vocês falaram do Papo Carreira, de aumentar essa rede, né, Dani? É uma frase que você sempre fala, vamos aumentar essa rede. Quero conhecer pessoas, quero trazer pessoas que de forma prática falem como que elas atuam com isso. Isso é sensacional, assim.
e essas pessoas acabam aparecendo na vida. Então, algumas delas já entraram em contato comigo, outras mesmo da mentoria, que a gente pode uma contribuir com a outra. É muito bacana, gente. Eu agradeço muito ter podido te conhecer e a sua disponibilidade, assim, que eu não sei quantas horas tem o seu dia, mas você sempre responde, sempre manda áudio, sempre, olha, meninas, olha, tem esse texto, tem esse filme, tem esse que é super bom, é super legal, assim. Não tenho nada para falar para vocês não fazerem ou não se informarem ou não entrarem na rede, entrarem em contato, porque vale a pena, todo conhecimento vale a pena, né? E a gente tem tido um perfil também bem diverso, né? Então, por exemplo, tem você que é mestre, né? Que já deu aula em universidade e tudo. Tem a Júlia que também já está no setor, assim, né? Uma pessoa, tem várias pessoas tem algumas pessoas que já estão, inclusive, trabalhando de alguma forma com sustentabilidade ou com o tema, e tem outras pessoas que são experientes, tem outras menos experientes. Então, esse mix, eu acho que também é muito rico e que promove essa colaboração, né, Dani? E é o que você falou. O autoconhecimento é muito importante, mas a visão externa também. Então, no começo, eu mesmo tive essa fala com você. Falei, ai, Dani, eu tô falando coisas para você que eu já fiz e que eu nem lembrava. E que hoje elas fazem diferença para me apresentar como o meu objetivo de carreira. Então, essa parte da crise sua, que já tem essa visão de gestão de pessoas e manja, né? Já é manjado. Fala mais isso, escreve mais dessa forma, o que mais você fez? Porque todo mundo tem as suas experiências. E a gente, muitas vezes, a gente não consegue se colocar e não consegue se mostrar de forma profissional como a gente, do tamanho que a gente é mesmo, né? Ou que a gente quer ser. Então, isso também é o objetivo, né? Então, tem essa visão objetiva e esse resultado prático em curto período de tempo. Sempre vai ter um resultado prático nessa mentoria, que seja um currículo, que para mim era o maior desafio inicial. Eu não esperava que no final do processo eu fosse ter esse desdobramento com o Escolha Bem. Eu queria, pelo menos, sair da mentoria com um currículo escrito. E aí, o que aconteceu foi que o LinkedIn me trouxe várias pessoas, hoje eu consigo ter alguma coisa escrita se eu precisar, e várias outras portas foram abrindo, assim. Então, isso é muito positivo, né? É o que você falou também. Às vezes a gente se apresenta de um jeito no primeiro momento, e depois essa apresentação hoje já seria um pouco diferente, a gente já teria mais bagagem, né? Mais coisa nessa mala aí que a gente carrega. Acho que é isso. Obrigada, Dani. Imagina, eu que agradeço. E aí, estamos aqui. Quem tiver perguntas, né? Eu queria até passar um dado que eu tive essa semana, entre outros trabalhos que eu faço aqui, muitas conexões o dia inteiro, que nem a Dani falou, né? Eu não sei quantas horas tem. Cara, tem as mesmas 24 que vocês e eu ainda não abro mão da minha sonequinha de 20 minutos depois do almoço, senão eu não funciono. Então, mas esse é o que eu mais gosto de fazer, esses contatos, esse network. E aí eu tive a oportunidade de conversar com um novo gerente de sustentabilidade. Eu acho que é gerente, eu não me lembro, eu até peço desculpa se eu errar o cargo dele. Mas ele, eu acho que é gerente de sustentabilidade da Duratex, a semana passada. Foi incrível a conversa que eu tive com ele. Sabe quando parece que é a primeira vez que você escuta alguém falar de sustentabilidade? Sabe aquela luz assim se abrindo? Foi eu vendo esse cara ali contando que ele não era da área, de repente ele foi trabalhar na área, numa outra multinacional que ele trabalhava, agora ele, né, a Duratex é nacional. E aí ele contando o que ele está propondo para essa empresa como estratégia de sustentabilidade. Meus olhos brilharam, assim, eu queria dar um beijo no cara, de tanto, sabe, tipo, parece que a gente está vendo as coisas se realizarem, que a gente planta, briga, critica a empresa e tal, e ele tá aprovando o budget para contratar pessoas. Então ele falou que a maior conquista que ele teve
a semana passada foi aprovar esse plano e dentro do plano um budget para contratação. Então, assim, não é que eu só estou olhando o estudo do ano passado e tal, eu estou trazendo informações frescas para vocês também. E ontem eu falei com uma organização não governamental, um instituto, agora eles são um instituto, eles começaram como um movimento, mas agora é o Instituto Cidades Sustentáveis. Eu conversei com eles ontem. Eles têm um trabalho com cidades que é incrível, que assim, como é que você traz sustentabilidade para as cidades, para o prefeito saber o que ele tem que fazer, coisa e tal. E aí eu tive a oportunidade de conversar com eles ontem. Eles contrataram recentemente também uma pessoa para captação, que é uma demanda muito alta dentro do terceiro setor, mas eles têm uma equipe de 20 pessoas. É uma equipe enorme quando a gente fala de áreas de sustentabilidade. Vocês sabem que eu mostrei, né? Mostrei isso lá em outros estudos e tal. Então, assim, eu acho que sim, a gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E aí a gente pode só olhar para o que de ruim está acontecendo, ou a gente pode ter um olhar para os dois lados. E tem sim um movimento, né, ganhando força e fortalecendo essa nossa visão, que não é realmente, não tem a ver muito com o tipo de formação. É lógico que um biólogo ele vai ter muito mais subsídio, né? Um engenheiro ambiental ele vai saber, né, assim, argumentos ambientais muito mais fortes. Mas por exemplo, eu acabei de conversar com uma consultora também que está super, né? Tá super otimista com relação ao mercado. E ela e ela é veterinária. A formação dela de graduação é veterinária. Ela trabalhou no Boticário, na área de sustentabilidade, quando eles criaram a área de sustentabilidade. E aí, ao longo da carreira, agora ela trabalha como consultora autônoma, né? É mãe e tal, então ganhou um pouco de flexibilidade, é consultora. E ela está super vendo esse movimento e tem essa formação também. Né? Veterinário vai ser veterinário, né? Entendeu? Ela passou por indústrias grandes e tal. Então, assim, essas visões eu também tenho essa oportunidade de realmente ser uma pessoa muito forte de network e eu estou trazendo para vocês, né? Mas é isso. Acho que é isso. Acho que a gente falou tudo, né? Tudo isso aí no final você já deu 500 mil dicas e consegue não falar de alguma coisa. Eu até recebi esse negócio do LinkedIn, no LinkedIn que a Duratex estava contratando e que estava aumentando a equipe. E eu acho que é isso, gente. Eu também fico à disposição se vocês quiserem mandar alguma mensagem, quiserem conhecer o projeto, participar também das máscaras. Fiquem à vontade. Dani, eu agradeço o convite, todo o trabalho. A Cris também, que não está aqui, mas agradeço a ela. E todo mundo do grupo, que é muito bacana. E obrigada a vocês também que estão aí ouvindo a gente. Obrigada, Dani. Eu vou ver se tem mais alguma pergunta. Vou tirar você aqui, ver se alguém quer entrar. A gente tem outras pessoas aqui da mentoria que estão participando. Está comentando a Babi aqui. Às vezes eu não sei o nome da galera aqui no Instagram, mas a Patrícia estava aqui também. Eu vi que tinha mais gente da nossa turma. E quem tiver alguma outra pergunta, né, sobre a mentoria, a gente tem aí. Eu postei o mês passado, né, quando a gente formou a terceira turma, sobre as avaliações. Então a gente tem um perfil muito diverso, mas a maioria é mulher. A gente só teve um homem, que é o Felipe, que está lá no nosso grupo, guerreiro. E a gente tem um índice de aprovação que é de 90% para cima, assim, tipo, mas os encontros, eles têm um tempo adequado, né? Tem um tempo bom. A mentoria foi criada, a Débora está perguntando aqui, a mentoria, vou até colocar a pergunta aqui para vocês verem. A mentoria, Débora, eu acho que é Débora, né? Ela foi criada no contexto da pandemia. Então, ela já foi criada nesse formato, vamos aproveitar aqui as ferramentas gratuitas que a gente tem, porque ela é um custo super baixo. A nossa mentoria, ela não paga a hora de uma das consultoras, para você ter uma ideia, tá? Então, é um custo bem acessível, assim, o máximo que a gente pôde,
né, oferecer, tá bom? E aí, ela foi criada, então, no contexto da pandemia, tudo à distância. Então, a gente faz encontros no Google Meeting. A gente ainda nem mudou para o Zoom, porque está funcionando bem. Então, a gente está seguindo no Google Meeting. E aí, a gente tem ali, a gente entra uns 15 minutos antes do horário, para quem tiver dúvidas, poder entrar, trocar uma ideia. E a gente fica também um tempinho a mais quando a gente meio que dá uma revezada, sabe? Eu entro antes e a Cris fica um pouco a mais, que é o que cabe na nossa agenda e tal. Então, a gente tem conseguido estender o máximo possível do encontro até a gente conseguir sanar as dúvidas e ir ajustando o programa, tá? Então, são 4 encontros que são feitos pelo Google Meeting, né? De 1 hora, mas tá durando um pouco mais de 1 hora, né? E depois a gente troca muito no grupo de WhatsApp que a gente criou. E uma outra mudança que a gente fez nessa última turma foi o seguinte: a gente fez 2 encontros, deu um intervalo de 1 semana. Então, esta semana, eu estou aqui na live com vocês, era para a gente estar fazendo a mentoria. A gente está fazendo um intervalo, que é o quê? A galera pegar todas as referências que a gente deu, dar uma pensada nos exercícios do autoconhecimento também, e já começar a juntar com as informações de mercado que eu trago, para trazer perguntas mais difíceis, assim, ou melhores, né? Que possam ajudar mais nessa estratégia de carreira que vocês estão desenhando com a gente. Então, o terceiro encontro, provavelmente, a gente vai ter um tempo maior ali de conversa para poder abranger todas essas perguntas que surgem no meio desse tempo que a gente deu entre os 2 primeiros encontros e os 2 próximos encontros, tá? Bom, o que mais? Deixa eu ver o que eu queria falar. Já falei que a gente está tentando, então já estamos conversando para criar outras coisas, né? Já falei que todas as oportunidades que eu tenho acesso, eu estou podendo compartilhar prioritariamente com o meu grupo de mentorados, lógico. Eu vou dar prioridade para quem me segue, para quem né, quem colabora comigo, porque assim, seguidor aqui do Sustenta o Quê, na verdade, eu tenho poucos seguidores, mas eu tenho muitos colaboradores, porque toda vez que eu posto um conteúdo, eu recebo geralmente contribuições, ou de referências, ou de visões diferentes, ou, sabe, alguma coisa assim. Às vezes, hoje, por exemplo, eu não sei se vocês viram, mas eu postei com 2 erros de digitação. E aí, uma pessoa virou e falou: Dani, se quiser, eu posso fazer a revisão do post para você. Mas Equipe é assim mesmo, viu, gente? A coisa vai acumulando e a gente erra, mas embora tenha esse erro de digitação, eu acho que a mensagem chegou, que era o que dizia o meu professor Ataliba Amado, da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de São Paulo. Ele dizia que o que importa é a mensagem chegar. E isso me fez perder muito do preconceito que eu tinha de pessoas que falavam errado, né? De pessoas que cometem erros de português ou erro de digitação. E agora eu sou uma delas, inclusive, que eu sou a pessoa que erra no post. E o post foi para 600 mil pessoas e eu sou essa pessoa que erra. Mas a mensagem acho que está chegando. Então, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mas a gente está conseguindo, então, levar essas oportunidades que não estão no pacote, tá? Mas se elas acontecerem, vocês podem ter certeza que a gente vai fazer uma entrega melhor. E o próximo Papo Carreira é com a Bia Pacheco, que é uma pessoa que tem a mesma origem que eu dentro de sustentabilidade. Ela também trabalhou no Banco Real ABN. Eu não a conhecia nessa época, mas é uma pessoa que tem uma trajetória muito rica de consultorias, muito rica mesmo. Trabalhou em projetos, inclusive, muito polêmicos, né, como a Fundação Renova, que foi criada para estar negociando ali, conversando e trabalhando na mitigação dos impactos, né, sofridos pelo vazamento da Samarco lá no Rio Doce e tudo mais. Então, foi essa ou foi de Brumadinho? Agora eu estou confusa. Mas, enfim, ela vai estar contando tudo isso para a gente, essa trajetória dela, no próximo Papo Carreira. Vou tentar criar arte aqui já, divulgar para vocês. E a mentoria segue até a semana que vem, com inscrições abertas. A novidade desta 4ª turma é o horário, né? Essa mentoria vai ser às 7 da noite, que também é para atender
uma demanda de pessoas que trabalham e queriam participar, e às 5 horas da tarde estava difícil. Então, a quarta turma está com as inscrições abertas, a gente tem 14 vagas no momento disponíveis. Até terça-feira que vem, as inscrições estão abertas. Que mais? E os encontros vão ser às 7 da noite, tá bom? Então, se não temos mais nenhuma dúvida, mais alguma pergunta, eu quero agradecer muito. Foi muito legal poder conversar com vocês sobre o que a gente está fazendo e os frutos que a gente está tendo. Que mais? Alguma pergunta? Parabéns, Dani, sobre a turma 4. Quando iniciaria a mentoria? Teria previsão para início da turma 5? Então, gente, a turma 4... Cadê? A gente vai começar na quinta-feira que vem, às 19 horas, tá? Não sei que dia que é, que hoje é dia 5, dia 12, né? Então, a gente vai começar dia 12 de novembro, às 19 horas. Mas eu queria que vocês conferissem aqui no link, na minha bio, sobre a data de cada encontro, porque a gente está fazendo essa proposta, eu tive que mudar um pouquinho essa agenda. Então, são 2 encontros na quinta-feira e tem 2 encontros que vão ser na sexta-feira, por conta de um outro compromisso com o Sistema B aqui que eu tenho. Aí a gente não vai lançar turma em dezembro, porque eu imagino que dezembro ninguém vai ter muito cabeça para fazer isso. Então, a gente não tem plano de lançar turmas em dezembro. Mas o que eu vou fazer? Eu vou deixar o link aqui nessa live, que é um link, aliás, eu vou deixar no story um link, tá? Para vocês colocarem quem tem interesse e não consegue fazer no horário das 19 horas, nas datas que a gente colocou, tá bom? Então, eu vou deixar esse link, porque lá nesse link de fila de espera, vocês podem colocar que horário que vocês querem e dia da semana e coisa e tal, tá bom? E aí a gente não tem previsão, mas se a gente tiver uma turma formada, a gente faz, né? É que dezembro acaba pegando o Natal, eu acho que não é muito produtivo, nunca é, tá? Interesse no meu e-mail, pode mandar também. Manda sim que eu coloco lá no formulário, mando o formulário para você, pode mandar. Muito obrigada pelas informações, foi muito rico, já estou ansioso pelo início, me inscrevendo agora. Opa! Que legal! Ó, foi muito rico. Estou ansiosa, outra mulher, vocês veem? É só mulher, hein, gente? Eu não queria falar nada, mas no setor aqui, no exterior, a gente já tem 50-50, mais ou menos ali. A gente já tem uma equidade na área de sustentabilidade. Aqui no Brasil, a gente tem, tipo, 90% da mulher. É muita mulher que, assim, o que falta para os homens também se interessarem, sabe? Tipo, não sei, né? Será que sustentabilidade é aquele negócio de cuidar, aquele patriarcado danado, né? Mas, enfim, fico à disposição, tá? Que eu não esclareci, se alguém for ver essa live depois, pode comentar, pode me mandar direct. A gente troca uma ideia pelo WhatsApp, pelo direct, como é que for, não tem problema. E aí, inscrições, link na bio, até terça-feira que vem, inscrições para a nossa quarta turma. Espero vocês, ansiosa, muito animada, muito feliz com o resultado que essa mentoria está dando para a gente. Muito obrigada, gente. Boa noite.